Efésios capítulo 5, verso 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Grande Pai, pedimos que o Senhor nos dê a orientação para cada coisa que vamos fazer e falar. Dependemos de Ti, da Tua aprovação, porque a Tua aprovação está na Tua palavra. Fale conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar-nos. A noiva é sujeita a Cristo. Vou usar mais o meu tempo dentro daquilo que é a noiva. Porque a mulher já sabe muito bem, como diz Paulo, vós mulheres sujeitai-vos a vosso marido. Isto é, obedecei, seja dependente. Então isso já é da mulher cristã, não precisa falar muito sobre isso, porque o homem, ele deve amar a mulher, como Cristo amou a igreja. Então ele tem que saber manifestar este amor para com a sua esposa, porque Cristo manifestou por nós, dando a própria vida por nós. Não é falarmos tanto da mulher estar sujeita ao marido, mas do marido também amar a mulher, que usa da parte natural, prejudica mais a mulher, e o homem, ele não tem aquela dedicação, aquele amor para com sua esposa. Então estamos falando da noiva, que é sujeita a Cristo, porque, para começar, ele é amor. Deus é amor. Aquela pedra de coroa da pirâmide, que Mombrana pregou, já é o amor. Jesus é Deus. Deus é amor. Ele é a pedra de coroa que faltava, mesmo na pirâmide, no Egito, não tem aquela parte superior. Mas agora, pela graça de Deus, a igreja passou por todos estes centenas de anos, mas finalmente a pedra de coroa veio. Aquilo que coroa o crente, e o que coroa a igreja, o que coroa as eras, porque está tudo ligado na pedra de coroa. E nós queremos falar sobre isto, tomando desde Adão, Jesus, e nesses dias, como vocês já conhecem. Mas estava pensando nesse parágrafo aqui, qual é a atração sobre a montanha? 152. E o Deus do céus prometeu que no tempo da tarde haveria luz do entardecer. Há 3 anos atrás, este mistério era uma profecia. Senhores, é este o tempo? Mas agora é história.
O nosso problema, muitas vezes, é achar que nunca a profecia cumpre e que ao cumprir nunca se torna história. E o irmão Branham mostrou isso, que em 62 ele pregou: Senhores, este é o tempo. Mas logo em 64 ele já estava dizendo que era história. Aquilo que ele tinha visto, que era uma visão, foi cumprido e era uma história. Nós temos que ver que as promessas que foi dada ao sétimo anjo, as visões foi dadas, e estas visões já cumpriram no tempo do irmão Branham, e hoje ela é história. Então a pessoa, se não acompanhar os acontecimentos, a visão, o cumprimento e a história, ela fica sempre achando que aquilo vai acontecer, enquanto aquilo já aconteceu, está lá atrás. Então esta parte, eu creio que a gente tem que perceber, quando o irmão Branham diz, mas agora é história, já passou, a promessa está cumprida. Tudo aquilo que foi perguntas dentro da mensagem, Senhores, é este o tempo? Irmão Branham diz, é história, já foi cumprida. E quantas pessoas estão esperando aquilo ainda acontecer? E já aconteceu. Por isso eu digo, não há alguém que apareça que vai revelar alguma coisa, porque tudo foi revelado. Não há mais nenhum homem que apareça que vai ser o sétimo selo, porque o sétimo selo já foi revelado em carne em William Branham. Agora eu tenho que guardar bem isto, na própria mensagem do irmão Branham, que ele mostra na festa das trombetas 232, que o sétimo selo só termina quando a noiva for raptada. Então eu tenho que saber que neste espaço de tempo, o sétimo selo está em acontecimento. Como ele aconteceu no tempo do irmão Branham, e aquilo não foi visto, estava acontecendo, mas ninguém estava percebendo. Assim, quando está terminando o sétimo selo, que a hora que termina a noiva é raptada, quando está terminando as pessoas não vai perceber também. Alguém pode perceber que nós somos o término do sétimo selo? Não vai perceber. O que vão achar? Tem que vir alguma noiva para ser esse término. Não, mas já está acontecendo. Então não é dizer o que Deus fez e o que Deus fará, mas é ver o que Ele está fazendo no tempo que a gente vive. Amém? Então isso daqui, para mim, é muito importante. Aí você vai para a noiva de Adão. Quem não sabe que a noiva de Adão, ela era como Adão. Você sabe que teve um tempo que a noiva de Adão, ela não precisava ser submissa a ele. Ela foi submissa por causa da queda. Se nós temos uma queda de Cristo, então temos que ser submissos. Mas se somos a mesma palavra de Cristo, então não tem o porquê ser submisso, porque Ele é a palavra e ela é a palavra. A mesma coisa. Mas olhando para o espaço de tempo que o pecado tinha que entrar, a Eva estava em Adão, não era vista. Deus o adormeceu, tirou a Eva, ela passou a existir, sem Adão ter autoridade sobre ela. Mas a serpente chegou
deu uma mensagem para ela, iludiu a mente dela, dizendo que ela ia ser como Deus se comesse do fruto. Quer dizer, a serpente a enganou. Ela era como Adão sem comer o fruto. Comendo do fruto, ela passaria a ser dominada, sujeita, governada por Adão. Isso é o que aconteceu e foi o que a mulher fez. Ela não deu ouvido à voz de Deus. Ela quis participar daquele fruto e dar também do fruto ao seu marido, que ambos morreram. Mas ambos eram para viver. Deus fez o homem para viver. Mas ele colocou ele ali para ele poder escolher. Se ele quer a vida, obedece. Se ele quer a morte, desobedece. Então, tanto a Eva desobedeceu, como o Adão também desobedeceu. Não foi só Eva que desobedeceu. Adão também desobedeceu. Então nós vemos que neste primeiro casamento tinha tudo para ser feliz, para viver sem o marido dominar a mulher, mas o pecado entrou e fez com que a mulher fosse sujeita ao marido. Aí você chega a Cristo. A noiva estava em Cristo. E ela estando em Cristo, ela também não aparecia. Era Cristo que aparecia. Quando a Eva estava em Adão, era o Adão que aparecia. A Eva estava lá dentro. A Eva estava em forma de uma costela, de um espírito feminino dentro dele. A noiva de Cristo estava dentro de Cristo. Aquele espírito feminino de obediência estava ali dentro. Quando ela veio à tona, só podia vir quando Cristo adormecesse. A de Adão só veio quando Adão adormeceu. Deus adormeceu Adão e tirou a Eva do lado dele. Deus adormeceu a Cristo no Calvário e tirou a sua noiva do lado dele. Mas ela também podia permanecer sem queda. É posta ao livre-arbítrio, porque escolhe a morte. Ela escolheu a morte. Ela não quis permanecer como no Pentecostes. Ela chegou em Niceia e ali ela escolheu a morte. O casamento da igreja com o Estado. Agora ela passa a ser dominada. Ela não precisava ser assim também. Mas o pecado fez com que ela fosse dominada. E nós temos a noiva das eras, 7 eras. É uma noiva que caiu. Irmão Brana pregou isso no 3º selo, da noiva de Adão, a noiva de Deus, que eram os judeus, a igreja ortodoxa, e aí a noiva de Cristo, que no Calvário os judeus rejeitaram, aí Deus pega uma noiva do Calvário para cá. E essa noiva é gentia. Ela começa em Atos e depois, quando chega já na 3ª era da igreja, ela perdeu a autoridade. Ela perdeu a palavra. Ela perdeu aquele amor que existia quando eles estavam vivendo o amor da igreja primitiva. Ela perdeu, ela foi confiar na política, seu olhar voltou para Constantino e ela então foi dominada. Passamos estas eras escuras, porque a noiva morreu. Mas o irmão Brana ensina
que ela é a semente que volta, a única semente que volta. Nenhuma denominação volta, mas a noiva, por ser semente de Deus, ela volta a segunda vez. Ela tinha que aparecer. Então veio através de Lutero, de Wesley, dos dons pentecostais. Aquilo ali para formar uma noiva. Mas esta noiva, ela estava sendo formada com a pregação de William Branham, com o ministério de William Branham. Se a pessoa não é sujeita àquele ministério do irmão Branham, ela não pode de maneira alguma prosseguir. Ela tem que se sujeitar, porque aquele ministério é o ministério da palavra revelada, é o ministério do esposo. E se a esposa aparece, mesmo dos dias do irmão Branham, ele falando de uma que tinha que aparecer, a noiva tem que aparecer, mas ela vem dele. Ela aparece porque ela vem dele. Ela não era vista na América do Norte porque estava nele. Mas ao Deus pôr irmão Branham dormir, aí tem que sair a esposa. Nasce a esposa, aparece a esposa, e ela é sujeita à palavra. Se ela entender que ela é diferente da noiva de Adão, que ela é diferente da noiva de Deus, que foi a igreja ortodoxa judaica, ela é diferente da igreja, a noiva de Cristo, porque a noiva de Cristo caiu em Nicéia. Agora o irmão Branham diz, esta não cairá. Não é que o William Branham que é o grande, é Deus, até ter uma obra-prima que permanece de pé. Esta não cairá, diz o profeta. Todas as demais caíram, mas esta não cairá, porque aqui é representada como alfa e ômega. Não são as que caíram, mas é aquela principal dos dias de Cristo e Pentecostes. E agora a principal dos dias de Branham e a revelação dos selos. Quando é revelado os selos, aí tem que ter obediência, dependência. Esta depende dos selos. Nós dependemos do ministério de William Branham. Estamos cansados de falar isso e as pessoas não entendem. Dependemos do ministério de William Branham, porque é o esposo. Esse ministério, esta revelação, é o esposo. Quando você cai daquela revelação, você não é aquela esposa que William Branham diz, esta não cairá. Porque agora não tem mais ninguém para te levantar. Quando uma caiu, tinha outro para levantar. Mas nesse tempo, se esta cai, não tem ninguém para levantá-la. Porque ela está representada pela própria revelação dos selos que ninguém sabia durante o período das 7 eras da igreja. Ela foi representada nestes 7 selos. Aí Deus pôs o irmão Branham a dormir. Irmão Branham dormiu, mas ele tinha dito que Deus disse para ele que a terceira etapa não era para ele dizer para ninguém. Então a coisa está de acordo com a palavra. A noiva, ela tem esse ministério, que é o próprio ministério do irmão Branham. Ela está com o ministério do irmão Branham, tipificado em João, que comeu o livrinho. Não que comeu um livrinho
há 2000 anos atrás, quando era visão, que comeu o livrinho, quando o livrinho foi revelado, quando ele pôde ser aberto, porque no capítulo 5 de Apocalipse, todo mundo sabe que não podia nem olhar para o livro, mas no capítulo 10, já podia comer. Por quê? Porque ele foi revelado. Dentro do capítulo 10, de 1 a 7, ele foi revelado, e quando ele é revelado, é para ser comido. A palavra, aquela palavra que era mistério, aquela palavra que desde o tempo de João, o apóstolo de Jesus, desde aquele tempo foi dito que aquela palavra não podia nem escrever, ninguém sabia dos 7 trovões. Mas nos dias da voz do 7º anjo, lá atrás, quando João escreveu sobre o 7º anjo, era uma visão, mas cumpriu a visão quando William Branham veio, cumpriu a visão que João teve lá atrás. Aí a palavra foi revelada, o mistério que estava oculto naquela pedra de coroa, que ninguém sabia o que era. O nosso profeta diz que foi na copa da pirâmide que abriu e encontrou aquele mistério revelado, e trouxe esse mistério revelado para Jeffersonville, para o tabernáculo em Jeffersonville. Quando esse mistério revelado é entregue para a igreja, se a igreja não concebe aquilo, então ela não é sujeita a Cristo. Ela só é sujeita a Cristo quando ela concebe o mistério, ela obedece àquele mistério, obedece o que diz os 7 selos. Porque os 7 selos, vocês têm que saber, que é uma mensagem direta de Deus para o irmão Branham. Direto do irmão Branham para nós. A noiva, ela tem que saber que precisa depender. Nós dependemos da mensagem de William Branham para poder pregar esta mensagem, para dizer, nós também somos noiva, além da noiva americana, somos noiva, porque prossegue o 7º selo, e este 7º selo vem mostrar que nós somos dependentes, obedientes, nós estamos comendo aquilo que foi revelado. Eu sei que as pessoas, muitos vão parar até de comer. Eles creem de uma maneira que não tem jeito de comer mais. Porque João comeu o livrinho há 2000 anos. Mas o livrinho que João comeu há 2000 anos foi visão. Tudo no Apocalipse é visão na ilha de Patmos. Os acontecimentos da visão foi quando aconteceu nas eras, a revelação da visão e dos acontecimentos. Nas eras foi quando veio o 7º anjo. E o tempo de comer o livrinho era depois que o 7º anjo revelasse. Que ninguém pode comer, ninguém sabe antes do marido. E o marido é a palavra revelada, e a palavra revelada estava no ministério do 7º anjo. Então nós temos que ir lá, como a noiva do último dia, esta não cairá. Não tem mais ninguém daqui para frente. Não tem mais ninguém. E outra coisa que eles tentam enganar, é que João está na pedra de coroa. A pedra de coroa é Cristo. Cristo no irmão Branham. Mas todos deveriam saber que a noiva, ela é ômega. Então ela está em Cristo. E se Cristo está na pedra de coroa, a noiva também está. Deixa eu ler.
A semente caiu no chão em Niceia, 197, obra-prima e 198. Aquela foi a semente original. E ela passou pelo processo dessas denominações, a qual teve existência uma só vez. Só uma vez. Mas a noiva volta outra vez nos últimos dias. Eu restaurarei. Vê, a obra-prima é trazida. Porque aquela alfa, ela caiu. Mas ela tinha o que era perfeito. Ela tinha o original. Ela deixou o original. Aí ela caiu. Aí passou pelas eras das trevas. Até Deus vir formando outra vez a sua noiva obra-prima. Ele tinha que fazer isso. E ela passa pelo irmão Brana, passa aqui em nós, para aperfeiçoamento. Ela chega a ser perfeita. Irmão Brana diz que ela é perfeita. Ela chega a ser perfeita porque até nós sairmos da terra no arrebatamento, nós somos a perfeição. Por quê? Porque nós somos a parte do sétimo selo que ainda não terminou. Estamos aqui. A primeira parte do sétimo selo, que foi revelada, e as pessoas não puderam saber, estava operando nos dias do irmão Brana. Agora, tem a outra parte do sétimo selo. Alguém diz, mas existe isso? Estou falando sobre a festa das trombetas dos 232. O sétimo selo termina com o rapto da noiva. Se é com o rapto, o sétimo selo está aqui. Você não pode pensar diferente. E se o sétimo selo está aqui, a noiva está aqui. E eu e você, nós estamos aqui mostrando o que é esta noiva. Esta que não cai. A primeira batizou em nome de Jesus Cristo. A primeira teve um ministério abençoado. A primeira usou do quíntuplo de Efésios. Paulo era esse mensageiro. Estou falando de uma primeira noiva que é gentia, que caiu em Niceia. E que Paulo estava tendo aquela noiva em si no seu ministério. Aquela noiva do Pentecostes, dos dias de Pedro. Porque Paulo foi levantado para apóstolo e profeta aos gentios. Por isso que daí começa a era gentia. E Paulo é o mensageiro desta era, trazendo a mensagem para nós como um profeta. E Brana, o último profeta, trazendo a mensagem perfeita para nós. Você não pode perder isso. E ela estava perfeita na segunda vez. Ela passou uma vez, mas na segunda vez ela estava perfeita. Ele fala da visão dele, que teve da noiva. Ela estava perfeita da segunda vez, tal como ela estava na primeira. Ela era uma noiva perfeita no dia de Pentecostes. Mas você não vai encontrar ela como uma noiva perfeita lá na era de Éfeso. Já houve a lamentação. Você caiu do primeiro amor. O primeiro amor é Cristo. Se você deixa Cristo, caiu de Cristo, que você espera? Então Deus tinha que levantar uma outra. Por isso Mombrana diz, ela estava perfeita na segunda vez, tal como ela estava na primeira. Oh, Deus, tenha misericórdia. Rápido, rápido, rápido. Vida, entre no grão logo. Vem. 198. Todas as outras não aparecem mais. Elas foram e não voltaram outra vez. Mas a noiva voltou. Porque ela é alfa e o ômega. Gente, nós temos que fazer uma ligação total. Jesus é alfa
e ômega. Ele é alfa em Cristo Jesus, ele é ômega em Cristo Brana. A noiva é alfa e ômega. Ela foi a primeira perfeita, batismo perfeito, ceia perfeita, ordem na igreja perfeita, a mulher calada na igreja perfeita, tudo certinho. E isso teria que voltar outra vez. E nós tínhamos a necessidade de um profeta para fazer isto, porque ela volta outra vez como a noiva ômega, e ela tem que ter as coisas que a noiva alfa teve, certo? Não pode mudar batismo, é uma restauração daquilo que caiu. O Elias veio restaurar porque o batismo havia caído, saiu do nome de Jesus Cristo para Pai, Filho e Espírito Santo. Aí Elias veio e restaurou o batismo, a ceia que nós não sabíamos como era, com pão asmo, vinho forte, lava-pés. Ele veio e restaurou, restaurando. Olha ela aí outra vez. No ministério do irmão Brana, ela estava perfeita. Esta é a noiva que prossegue, porque o ministério do irmão Brana já era o 7º selo. E ela tem que prosseguir à perfeição. Você tem um tempo, assim como o quíntuplo de Efésios 4:11, é para a perfeição dos santos, aperfeiçoamento dos santos. Isso quer dizer que os santos vão passando por uma limpeza, uma justificação, santificação, até ele chegar a essa limpeza total, a perfeição. E não poderia ter perfeição nas eras anteriores, porque não eram eras representadas por aquele que é perfeito. Ela estava sendo representada pelos animais. Luta, labor. A palavra original, leão. Logo, você tem as demais manifestando, até chegar no tempo do irmão Brana, a águia. E aí você sabe que a águia é perfeita. O nome é perfeito. Bran significa perfeito. E ele não podia, Cristo não podia fazer essas coisas antes, porque ele tinha que chegar a esta que não cairá. A noiva que ouve o irmão Brana. O que eu digo a vocês, no tempo do irmão Brana, ele diz que o povo do tabernáculo Brana não estava entendendo o que estava acontecendo aquela semana. Ele diz claramente: vocês não estão percebendo o que está acontecendo. Era a revelação que faz com que a igreja seja perfeita, faça com que ela tenha o quíntuplo, não de primeira e segunda etapa, não de emoções, de sensações, mas tenha o quíntuplo dentro da revelação. Perguntas e respostas sobre os selos, quando eles fizeram a pergunta, se terá a noiva de Cristo um ministério antes do rapto, ele disse: seguro, é o ministério da hora. Era o ministério da perfeição, mas eles não estavam entendendo. Eu não estou dizendo todos, porque o irmão Brana tinha aqueles que entendiam no seu dia, que viram a mensagem dele no seu dia. O irmão Brana tinha. Aqueles morreram também. Os que ficaram os que não viram. Muitas vezes contando vantagem, queremos ser apóstolos das nações, mas não viram nada daquela revelação que o irmão Brana tinha pregado aquela semana, que foi o próprio Deus que deu para ele. É uma vindicação do próprio Deus. Irmão Brana diz ainda que a terceira etapa é a vindicação do seu ministério. Não diga a ninguém, mas as pessoas que o cercavam, quem era eleito naquele dia, sabia receber a perfeição, entrar nesta noiva. E agora, nesse tempo final, não
somos melhor que ninguém para dizer nós somos pior que os outros. Mas nós vimos. Maria Madalena era pior, mas ela viu. A samaritana era pior, mas ela viu. O Zaqueu era o pior, mas ele viu. O Pedro era pior, mas ele viu. E assim por diante, você vai vendo que a misericórdia de Deus te assistindo. O ladrão era o pior, o da direita, mas ele viu. Por que que o outro estava no mesmo lugar, sofrendo a mesma penalidade e não viu? Mas aquele ladrão viu. Assim você tem que saber que a noiva, ela é eleita para o dia final. Isso é a partícula que recebeu a mensagem perfeita, de perfeição, sem a qual nenhum das eras anteriores poderão ser perfeitos sem nós. Estamos certos disso, porque é a mensagem perfeita que aperfeiçoa os não perfeitos. Toda misericórdia que é dada a todas as eras, que perderam a palavra original, que batizaram falando Pai, Filho e Espírito Santo até aqui no Pentecostal, pode ser perfeito. Todos esses irmãos em todas as eras, por causa do quê? Da mensagem perfeita que Deus deu nesse dia final através do seu profeta. Amém? Então agora esta é a noiva ômega. Ela começou com o irmão Brana e termina aqui. Ela é a noiva ômega. É ela que comeu o livrinho. Se não come o livrinho, como que ela vai ser a noiva ômega? Porque quando o irmão Brana estava revelando no tabernáculo Brana, ele estava revelando o livro, que não podia nem olhar para ele. Agora ele já estava revelando aquilo, porque já era o livrinho que desceu para sua mão. O único que podia pegar esta Bíblia e dar para nós de uma forma revelada. A Bíblia, o irmão Brana diz, cabia perfeitamente na minha mão. A espada, e ele diz, mais tarde ficamos sabendo que a espada é a palavra de Deus. Então nós temos uma mensagem da mão de um profeta, e que esta noiva nesse último dia, ela come a revelação. Ela come aquele livrinho que foi revelado pelo sétimo anjo. Sem ser revelado pelo sétimo anjo, na realidade, ninguém podia comer. Ninguém comeu nas eras. Nós agora comendo, vamos aperfeiçoar todas as eras. O sacrifício de Cristo aperfeiçoou o Velho Testamento. Nossa alimentação espiritual que Deus deu através do irmão Brana vai aperfeiçoar a noiva de todas as eras. As eras sem esta mensagem da noiva que comeu o livrinho nesse último dia, elas não são perfeitas. A perfeição está no 7. Eles lutaram olhando por algo melhor que iria vir, e isto demorou centenas de anos, mas veio através do nosso profeta. Amém? Pai, agradecemos ao Senhor por neste dia final podermos comer este livrinho. Nós comemos, por isso pregamos. Este povo come o livrinho, a revelação, que alguns comeram nos dias do irmão Brana e a maioria não viu. Por isso o seu profeta diz que eles não estavam entendendo a mensagem aquela semana, porque era o livrinho, era o alimento, era o Senhor trazendo a noiva ômega, que ela tinha que retornar outra vez, não podia ficar apenas na noiva alfa, mas tinha que vir a ômega,
que é a obra-prima do Senhor. Obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Hoje eu estou vivendo neste mundo de pecado, onde muitos falsos cristos a milhões têm enganado. Muita gente está vivendo na escuridão sem saber, porque estão distanciando da luz do entardecer. Mas de Deus sou escolhido, sou um privilegiado. Eu creio no seu ungido, que é teu servo aprovado. Ele veio entregar o que de Brana recebeu, o que estava entre linhas, ele me esclareceu. Oh meu Deus, eu hoje venho te agradecer pela mensagem do entardecer, que trouxe a vida para nós mais uma vez. Oh meu Deus, eu te agradeço pelo novo nome e pela mensagem de um só homem, e o que ele profetizou às nações outra vez. Mas de Deus sou escolhido, sou um privilegiado. Eu creio no seu ungido, que é teu servo aprovado. Ele veio entregar o que de Brana recebeu, o que estava entre linhas, ele me esclareceu. Oh meu Deus, eu hoje venho te agradecer pela mensagem do entardecer, que trouxe a vida para nós mais uma vez. Oh meu Deus, eu te agradeço pelo novo nome e pela mensagem de um só homem, e o que ele profetizou às nações outra vez, outra vez. Muito bem, nós temos aqui alguns pedidos. Irmão José Eurípides também agradece a Deus por mais um ano de vida de seu filho Rogério Damas, hoje. Deus abençoe, Rogério, parabéns. Muitos anos de vida. Irmão Haroldo e irmã Sara agradece a Deus por completarem 24 anos de matrimônio amanhã. Parabéns, irmão Haroldo e irmã Sara. Força e vida para viver juntos. Irmão Marino, de Condola, Moçambique, pede oração para o seu colega de trabalho, Farnila Saringo, que está crendo na mensagem e está tendo fortes dores de barriga. Deus abençoe o Farnela, né? Oração também pela recuperação
do irmão Wilson, de 2 AVCs, que ele tem sofrido. É ali no Pará, né? Um homem muito alegre, mas foi acometido por esses 2 AVCs. Oração pela família do irmão Nazareno de entroncamento. Deus abençoe esta família. Também oração pela família do irmão Valdir de Cremação, Pará. Tenham vocês as bênçãos de Deus enquanto eu vou lendo aqui. Irmão João Inácio agradece a Deus por mais um ano de vida ocorrido no dia 4. Parabéns, Joãozinho. Ficou mais velho, né? Muito bom. Oração para a Priscila, que está viajando a trabalho. Deus abençoe e proteja. Irmão Marcos de Petrolina pede oração por sua família. Seja abençoado sua família, irmão Marcos. Tenha a bênção da palavra. Irmão Jomar e a irmã Yara de Eldorado do Sul, conectados. Irmão Walter de Pouso Alegre, Minas Gerais, conectado. Pastor Gedielso e todo o tabernáculo de Outeiro, também conectados. Pastor Mendes está em Benevides, conectado com os irmãos. Muito bom, a gente agradece cada um de vocês. Pai, o Senhor já abençoou. Nós só estamos aqui agora recebendo a bênção para o lar, a bênção para o trabalho, e que as doenças já foram desfeitas por aquele dia no Calvário. Estamos certos da cura divina, que estas pessoas tenham cada dia mais força, mais fé em prosseguir te servindo, te amando, fazendo o que agrada ao Senhor. No nome de Jesus Cristo, abençoe todo o seu povo no Brasil, Portugal, na África, nos Estados Unidos. Sejam todos abençoados. O irmão Roberto também seja abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Amém. Amém. Irmão Roberto é da Espanha. Deus abençoe. Irmão Roberto, o meio da mensagem pela internet é uma bênção que alcança as pessoas longe. Porque a internet é como televisão, como telefone, que serve para bem e para mal. Certo? É a mesma coisa. Simplesmente o movimento maior hoje no mundo é pela internet. Então, tanto é movimento das coisas de Deus, como é movimento das coisas que não é de Deus também, né? Isto é, as coisas do mundo. Mas é o espaço de tempo que nós estamos vivendo. Deus te abençoe. Amanhã, se Deus quiser, estaremos em Campo Limpo Paulista, às 8 da noite. Terça-feira, estaremos em Taubaté, também, 8 da noite. Quarta-feira, com o pastor Sinival, em Mogi das Cruzes, para mais um culto. Na quinta-feira, se Deus quiser, estaremos retornando para cá. E devemos dar uma passada lá na casa da irmã Davínia, em Capivari, São Paulo. Muito obrigado, meus irmãos. Vamos em paz. Deus nos abençoe. Irmão Gilberto e também a irmã Suzana nos visitando e vai conosco nesta viagem, essa maratona agora, né? Deus abençoe a todos e aguardem para no final do mês, dia 25 em Curitiba, dia 26 em Blumenau, dia 27 em Criciúma, dia 28 e 29 de manhã em Gravataí, 29 à noite, com o pastor Bispo em Sapucaí do Sul, Rio Grande do Sul. Se houver alguma mudança depois aí, por causa das eleições, a coisa pode ficar vermelho, tudo outra vez, né? E aí o povo vai entender. Mas nós vamos descendo para o sul, levando a mensagem, ou pelo menos fazendo uma visita ao povo de Deus. Deus abençoe. Boa noite.